Olá, galerinha do quarto ano. Como é que vocês estão? Estão bem? Eu espero que sim, tá? A Paulina tá com saudade de vocês, tá bom? Mas eu creio que em breve nós iremos voltar à nossa rotina normal. Então, a nossa aula de hoje é história, tá bom? O assunto, os primeiros povos nômades do Brasil, e está na página 52 a 56, tá bem? Então vamos lá. Os primeiros povos de que se tem notícia no Brasil viviam no território cuja fauna e flora eram completamente diferentes dos atuais. Isso porque o clima era o quê? Diferente, chegando a ser bastante seco e frio. Os povos eram nômades, ou seja, não se fixavam num único local. Então, povos nômades é o que, gente? Que eles não têm moradia certa, não ficam em um lugar só. Ora utilizavam cavernas como abrigo temporários, ora também eles utilizavam tendas com madeira e cobertura de pele de animais em campos e alimentavam-se de quê? De coletas dos frutos e da caça de animais. Então, nós acabamos de ler que os povos nômades que viviam no Brasil, eles viviam onde? Em território com fauna e flora, completamente diferentes dos dias atuais, né? O clima era diferente porque era bastante seco e frio. E, como a gente já sabe, que nômade é o quê? Eles não têm moradia fixa. Por que, eles não têm moradia fixa? Porque eles saíam atrás de quê? De comida para sobrevivência. Como não tinha agricultura naquela época por perto, então eles viviam se mudando de um lugar para o outro para se alimentar, se sobreviver. E como eram as casas dele? Eram feitas de tendas de madeira, né? Com cobertura e com madeira e cobertura de pele de animais, ou eles viviam dentro de uma caverna. No Brasil, os vestígios mais antigos desses povos estão localizados no sítio arqueológicos de onde? Da Serra da Capivara, na região de São Raimundo Nonato, que fica onde, gente? No Piauí. Em cavernas é possível encontrar milhares de pinturas rupestres feitas com tintas obtidas de óxido de ferro e cera de ouvido, etc. Então, acredita-se que essas pinturas rupestres tinham para esses povos um significado mágico e religioso. Por quê? Porque para eles, com essas pinturas, o alimento não faltava quando eles saíssem para a caça. Então, eles acreditavam que essas pinturas tinham poder mágico, não é? Que, tendo a pintura nas cavernas, quando eles fossem sair para a caça, eles iriam encontrar os alimentos. E eles pintavam como, Prolene? Pintavam com os dedos e pincéis feitos com fibras e espinhos. Só que os pincéis com fibra de espinhos eram para os traços mais fininhos. Além desses, há também os homens de Lagoa Santa, cujos vestígios foram encontrados em grutas situadas na Lapa Nova do Maquiné, próximas à região da Velhas, em Minas Gerais. Essas pinturas nos dão preciosas informações de como era a vida desses humanos. Então, essas pinturas,
elas nos mostram, né, como era importante, como era a vida deles. E aqui a Pro botou duas imagens, né, uma de um nômade, né, olha como eles andavam dessa forma, né, com a varetinha, com uma bagagem nas costas, porque eles não tinham moradia fixa, não é isso? Porque eles saíam em busca de alimentos. E aqui, outra imagem, era das pinturas, né? Como a gente leu, que as pinturas deles eram de animais, de aves. E por que era sempre assim, de animais ou de aves? Porque eles acreditavam, né, que fazendo essas pinturas, quando eles fossem para a pesca, para a caça, eles iriam encontrar alimentos. Então, tinha que ter essas pinturas, não é isso? E outra coisa importante também, durante um período de uma seca maior que houve naquela época, os animais de grande porte foram se extinguindo, foram morrendo, porque eles não conseguiam se adaptar por conta do quê? Da seca, viu? Entenderam? Aí aqui a Pro colocou duas imagens, né, de pinturas rupestres feitos na caverna da Serra do Capivara, né, que a Pro acabou de explicar para vocês. E se a gente observar, sempre tem figuras de animais, tá vendo? Aqui, acho que essa primeira parece uma lagartixa, né? Então, nós estamos observando que sempre essas pinturas tinham figuras de animais. Nos Campos do Sul, tem-se vestígio da existência do povo da tradição umbu. Tratava-se de um povo caçador que, inclusive, utilizava a boleadeira, é uma espécie de arma com 2 ou 3 bolas amarradas por uma tira de couro e que, quando utilizava por uma pessoa hábil que sabia usar, prendia as pernas dos animais e o arco e flecha. Então, esses eram o instrumento também que eles usavam para fazer a caça. Já na Floresta do Sul, também havia o povo da tradição Humaitá, que é o quê? Era um grupo diferente, porque não conhecia o arco e flecha. E eles se alimentavam de frutos silvestres e não tinha tanta habilidade como o povo do que de Umbu, seus vizinhos. Então, naquela época, como a Pro acabou de explicar, né? No Campo Sul, tinha uma tradição, a existência do umbu, né? Era um povo que caçava o quê? Animais, né? Eles tinham essa habilidade. Eles usavam essa arma que se chamava de boleatadeira, não é isso? Diferente do que da Floresta do Sul, do povo da tradição de Humaitá. Eles não conheciam o arco e flecha e por isso que eles só se alimentavam de quê? De frutos silvestres. Aí aqui é aonde Rio Vermelho, Minas Gerais, era por onde eles andavam. Aí a Pro botou a imagem. Tá bom? Vocês entenderam, gente? Ficou alguma dúvida? Se ficou, pode perguntar para a Prolênia, tá bem? Beijo e fiquem com Deus.